Hoje quero-te falar de um dos meus maiores erros de 2023, para que tu possas aprender com eles, para que possas não cometer os mesmos erros que eu também cometo, ainda hoje em dia. O objetivo é diminuir a quantidade de erros e diminuir a sua preponderância, o seu peso nas nossas carteiras. Vou-te mostrar um erro de um ângulo muito diferente e que se calhar a maior parte das pessoas não pensa dessa forma. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Normalmente, quando se fala de erros em investimento, o que é que as pessoas pensam? Ok, ele entrou numa empresa e ela caiu 50% em bolsa. Bah, se calhar o Frederico perdeu 80% naquela ação, se calhar a ação até foi para zero e perdeu 100%. Normalmente, quando eu falo em erros de investimento, as pessoas pensam sempre logo dessa forma. E se eu te disser que os maiores erros não são quando tu perdes 50%, ou seja, quando tu entras numa empresa e de repente ela desvalorizou 50% e que se calhar até nunca mais recupera o seu preço, pode acontecer, ok? Se entraste principalmente no pico de uma bolha financeira, mas se eu te disser que maior erro de investimento é tu perderes as oportunidades de investimento que vão valorizar bastante ao longo do tempo. Porque se tu pensares bem, o que é que de pior pode acontecer tu entrar numa dada ação e ela ir a zero? Perdes 100% do teu capital, ok? Isto assumindo que não estás a investir de forma alavancada. Agora, se tu não entras numa dada empresa que identificaste como um bom investimento, como uma boa oportunidade de rentabilizar o teu dinheiro, se não entraste e depois vês as ações a subir 120%, 150%, 200%, 400%, 500%, 1000% ao longo dos próximos anos, meu amigo, isso sim é uma perda dolorosa. E por isso quero neste vídeo mostrar-te onde é que eu em 2023, na minha visão, falhei redondamente e tem a ver com o setor do vestuário. O setor do vestuário, eu analisei ali duas ou três empresas do setor do vestuário, percebi que era a altura propícia para investir, era uma boa altura interessante para começar a assumir pelo menos pequenas posições e depois potencialmente reforçar ao longo do tempo. Isto porquê? Porque no setor do vestuário nós temos que estar atentos aqui a uma pequena particularidade no balanço financeiro para perceber quando é um bom momento para investir, porque é contraintuitivo, a maior parte das vezes as pessoas escapam-lhes este tipo de investimentos por causa deste pequeno pormenor que eu te vou falar já mais à frente. Mas para já quero-te mostrar como eu perdi aqui oportunidades, por exemplo, na Abercrombie Fitch, só este ano sobe 51%, ao longo do último ano subiu 442%, absolutamente impressionante. Aqui também a American Eagle Outfitters, este ano só 22%, no último ano subiu 101%, ou seja, dobrou o investimento. Aqui a Gap, que foi uma das empresas que eu estudei para o meu IEL Elite Pro, ok, este ano só 36%, no último ano triplicou, subiu mais de 200%. Eu lembro de ter avaliado alguns aqui pelo verão e disse que dessas tinham que cair mais e foi um erro. E, enfim, temos aqui H&M, Ernst Mauritz, que já não tão interessante investimento, ainda assim ao longo do último ano a subir 21%. A Urban Outfitters, só 25% este ano, no último ano subiu 70%, e vá lá, a única que me safou foi aqui a Inditex, indústria de design têxtil, que é a empresa responsável por marcas como a Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, etc. É uma empresa que eu já tenho há alguns anos, fiz reforços alguns por aqui, fiz reforços também aqui, e depois saí muito recentemente da empresa já nos US$ 40. Enfim, vá lá, ao menos o meu erro não saiu tão caro, porque não estive totalmente de fora do setor do vestuário. Mas a verdade é que eu podia ter feito muito melhor se estivesse neste tipo de empresas. E
Porquê que eu te digo que há pormenores importantes a avaliar aqui? Se tu vires como é que é a oscilação das ações deste tipo de empresas com estes, sobe, desce ao longo de um ano, sobe ao longo de um ano, desce ao longo de um ano, sobe ao longo de 2, 3 anos, desce ao longo de 2, 3 anos, sobe outra vez, desce outra vez ao longo de 3 anos, ok? Sobe, desce, sobe, ok? Mesma coisa aqui para a American Eagle Outfitters, se formos a ver. Esta ainda é mais visível. Sobe durante 2 anos, desce durante 2 anos. Sobe durante um ano, desce durante um ano. Sobe durante um ano, desce aqui. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É uma montanha russa autêntica, não é? A Gap, a mesma situação, ok? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E isto deve-se a quê? Deve-se aos ciclos de mercado do próprio setor. Todas estas empresas estão altamente correlacionadas em bolsa e porque os seus resultados operacionais também estão muito correlacionados com aquilo que o próprio setor faz. E como é que nós conseguimos perceber quando é que é o momento de entrar nestas empresas? E porque é que eu disse lá no início que era contraintuitivo? Porque nós temos que olhar para uma métrica no balanço que tem a ver com os inventários. E quando os inventários estão em valores esticados, quando os inventários começam a aumentar, ou seja, o número de produtos que a empresa tem nos seus armazéns e que não consegue escoar, sejam produtos prontos ou peças que ainda estejam em fabrico, mas que não haja encomendas para elas suficientes para escoá-las para o mercado, então é nessas alturas que nós devemos começar a assumir um pequeno investimento. Normalmente, quando os níveis de inventários aumentam, o que é que acontece? A empresa vai ver-se obrigada a vender esses inventários a um preço menor, vai se ver obrigada a fazer saltos para poder escoar esses inventários. E foi isso que se viu ao longo de 2022, também o início de 2023 ainda se começou a ver um bocadinho isso. Muitas destas grandes empresas de vestuário estavam a fazer muitos saltos, mega saltos, por causa disto mesmo, por causa desta razão dos inventários. Então, quando nós estamos a ver as empresas a vender mais barato, se calhar a diminuir receitas, a aumentar os seus custos, porque ter inventários no balanço sem escoá-los também traz custos acrescidos e não trazer um retorno, não é? Muitas vezes a lucratividade da empresa baixa bastante ao longo de um ano por causa desta situação e às vezes as empresas até geram prejuízo, ok? Até geram prejuízo num dado ano e meio, às vezes 2 anos, ok? Ao longo do ciclo negativo do vestuário. Quando nós estamos perante essa situação, então é a melhor altura para nós investirmos. E quanto mais caótica for a situação neste setor cíclico do vestuário, tanto melhor. E se eu vier aqui ao Guru Focus, que para mim é a plataforma número 1 de dados financeiros das empresas, são mais de 30 anos de dados financeiros das empresas, tens sob a forma de tabela, sob a forma de imagens, de gráficos, consegues perceber a lucratividade das empresas, a força financeira, o seu crescimento, os dividendos, a sua liquidez, enfim, perceber como é que estão as principais métricas, informação visual muito útil. Tens também aqui os eventos das empresas, transcritos das conferências de imprensa, alguns comentários dos gurus de investimento, consegues inclusive ver o que é que os gurus andaram a fazer nos últimos tempos, consegues ver toda a informação sobre os insiders, compras, vendas, consegues ver informação muito útil sobre os mercados ao longo do mundo e também sobre setores, okay? Sobre indicadores económicos e performance industriais e setoriais. Enfim, tremenda plataforma. Fica o link aqui em baixo para também explorar e ver se te interessa fazer a subscrição de certas geografias. Indo aqui para a Gap como um exemplo de uma empresa que eu estive a analisar o ano passado do setor do retalho e onde eu percebi que as coisas não estavam a ir bem e por isso representavam uma oportunidade interessante de investimento quando olhamos para os seus níveis de inventário, algo que eu tinha reparado prende-se com o seguinte. Nós vamos aqui aos RAS e vemos que o turnover de ativos, ou seja, a velocidade com que a empresa consegue rodar os seus ativos, consegue vender os seus ativos produzidos, tinha diminuído bastante. Este era o primeiro, ou seja, começava-me a mostrar que as coisas não estavam assim
tão bem. Depois, quando eu olhava aqui para o número de dias que os inventários ficavam nas fábricas, o que é que eu percebi? Que aumentaram tremendamente. A empresa passou de cerca de 73, 76 dias aqui em 2020 para quase 3 meses, ok, em 2021 e mais de 3 meses em 2022. Ou seja, em 2022 eu percebi, ok, a situação está mesmo grave nesta empresa e por isso o risco era menor, porque daí para a frente há potencialmente uma possibilidade de melhoria. O Cash Conversion Cycle também tinha piorado, ok? E também no que toca ao turnover dos inventários, uma vez mais semelhante ao outro turnover dos ativos, este tinha diminuído bastante ao longo de 2021 e 2022. E por isso a situação estava péssima aqui em 2022 e foi, a meu ver, uma altura interessante para entrarmos nesta empresa. Se eu vier ver, por exemplo, aqui American Eagle Outfitters, muito provavelmente vou encontrar uma situação semelhante. Cá está o turnover dos ativos a diminuir desde a pandemia, ok? Depois, aqui o número de dias dos inventários a aumentar consideravelmente, ok? A situação ainda está um bocadinho grave na American Eagle Outfitters, a meu ver. Talvez os investidores estejam a levar as ações um bocado para a lua, a arrasto com o setor. E, enfim, o Cash Conversion Cycle também está aqui bastante elevado. E se eu olhar, por exemplo, para outra, vou pôr aqui Abercrombie and Fitch, claramente numa bolha, mas há um ano e meio atrás a situação era bem diferente. E essa turnover, o que é que nós temos? Houve uma diminuição um bocadinho mais atrás, em 2021, ok? Por isso já está a ver que, por isso é que eu digo que o setor é 2 anos, há empresas que é num espaço de um ano, empresas que é num espaço de um ano e meio, outras 2 anos que demoram nestes ciclos. De qualquer das formas, como se vê aqui, esta empresa em 2021 já começava a apresentar alguns problemas que depois melhorou em 2022 e ainda mais em 2023 e nos últimos meses. Aqui o número de dias que os inventários ficavam nas fábricas, repara como em 2021 estavam a atingir um máximo aqui nos 124 dias, que depois diminuiu ligeiramente em 2022, mas ainda grave, e que agora está a diminuir cada vez mais. Ou seja, estamos num ciclo ascendente para a empresa, em que a empresa está a conseguir escoar muito mais rapidamente todos os seus inventários e vender mais rapidamente os seus produtos. E por isso, como vejo, no setor do vestuário, o que nós temos que perceber é em que fase do ciclo é que estamos. Se nós vemos que os inventários, os indicadores de inventários estão a piorar, então muito provavelmente será a melhor altura para nós investirmos nestas empresas. Infelizmente foi um erro da minha parte, ainda por cima ter estudado a Gap e não ter entrado nesta empresa. Também estudei outra que não performou tão bem até então, porque está com outros problemas ainda mais graves em termos de reestruturação, mas quando nós estamos a ver que o setor todo está correlacionado e acompanha nestes ciclos de altos e baixos, é muito fácil perceber quando entrar e quando sair. A esta altura deveria estar a sair destas ações com lucratividades superiores a 100, 150% no espaço de um ano. Infelizmente não estive nessa situação, mas espero que acima de tudo te tenha contribuído hoje para perceber qual é o erro, perceber também o posicionamento quando estamos a falar de empresas do setor de vestuário e assim possas gerar mais lucros ao longo do tempo. E já agora, se queres aprender mais erros de investimento que não deves cometer, então convido-te a participar na IEL Masterclass. A IEL Masterclass vai-te ajudar a gerir melhor aqui os teus investimentos, vai-te ajudar a estar nos mercados financeiros com mais segurança. Vai-te ajudar a identificar aqui estes erros, vai-te ajudar a identificar as melhores oportunidades de investimento e por isso convido-te a participar. Vai ser nos próximos dias 6, 7 e 8 de abril, sábado, domingo e segunda-feira, e sempre às 20 horas, horas de Portugal Continental. Eu espero por ti na Masterclass, vai ser absolutamente fantástico e por isso vemo-nos lá, tá bom? Um fortíssimo abraço criativo, tchau, tchau.